Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo da química de enóis e enolatos. Até agora, a única reação que eu mostrei de enolatos foi a adição aldólica e a adição condensação aldólica. Só que o enolato, né, ele é uma base e é um nucleófilo, então ele faz outras reações também. Inclusive, por ele ser um nucleófilo, ele pode atuar como um nucleófilo para uma reação de SN2, por exemplo. De modo que uma das reações que nós vamos comentar hoje é a reação de alquilação de enolatos, que é muito comum quando se utiliza o LDA para promover a enolização e depois ele é reagido com um haleto de alquila primário. Os enolatos de lítio são os mais empregados, funciona bem com haletos primários, depois eu vou explicar por quê. E isso daqui, em essência, é uma reação de SN2, ou seja, se você já está inscrito há muito tempo aqui no canal e já viu toda a lista de vídeos sobre as reações de substituição nucleofílica, tudo que eu falei lá sobre SN2 vai valer para essa reação aqui de alquilação de enolatos. A diferença é que, nesse caso, nós estamos chamando a atenção para os enolatos, né? E vamos tratá-lo nesse vídeo como nucleófilos para reações de SN2, nessa reação aqui de alquilação de enolatos. Bom, a primeira etapa desse processo ocorre uma reação de enolização, que é quando o LDA, a nossa diisopropilamida de lítio, abstrai o hidrogênio alfa da cetona, ou do aldeído, no caso aqui eu estou usando como exemplo a ciclohexanona, promove a enolização. E a enolização aqui, uma vez o enolato formado, esse par de elétrons do oxigênio restaura a carbonila, e esse par de elétrons da ligação dupla carbono-carbono vai atacar o carbono primário do substrato, eliminando o brometo como grupo abandonador e promovendo a alquilação alfa da cetona ou do aldeído, né? A alquilação do enolato. Isso daqui, eu não vou nem entrar muito em detalhes sobre mecanismo e outros aspectos, porque é uma reação de SN2, né? Então, a alquilação de enolatos nada mais é do que você promover a formação de um enolato para utilizá-lo como nucleófilo em uma reação de SN2. Bom, e por que normalmente essa reação ela funciona muito bem só com substratos primários? Porque se você assistiu todas as aulas lá do módulo de reação de substituição nucleofílica, o substrato primário ele é muito ativo para reações de SN2, porque como ele gera um carbocátion muito instável, ele não faz SN1, ele só faz SN2. E o substrato primário, pelo fato de ter só dois hidrogênios ligados ao carbono, que está ligado ao grupo abandonador, ele é muito desimpedido estericamente. Então, ele não oferece impedimento estérico para o ataque do nucleófilo. E você tem sempre que lembrar que o nucleófilo, no caso aqui o enolato, ele já é um nucleófilo meio impedido estericamente. Então, essa reação de alquilação de enolatos, ela funciona muito bem só com substratos primários, porque o substrato primário ele é muito ativo para SN2, uma vez que ele não oferece impedimento estérico, e o enolato já é uma base razoavelmente volumosa, né? Lembrando sempre que, nesses casos, nós estamos tratando o enolato como nucleófilo ou base, né? Por que com substrato secundário e com terciário menos ainda vai funcionar? Porque o substrato secundário ele já tem pelo menos ele já tem o outro carbono ligado ao carbono que está ligado ao grupo abandonador. E como o enolato já é considerado um nucleófilo volumoso, se ele também reagir com um substrato secundário ou terciário que já são também impedidos estericamente aqui no carbono, que vai sofrer o ataque do nucleófilo, essa reação de substituição ela é completamente desfavorecida.
Se você tentar fazer essa reação aqui, o produto que você vai conseguir vai ser um produto de reação de eliminação, provavelmente pelo mecanismo de A2, porque o nucleófilo ele vai acabar reagindo não com carbono, mas com o próton, que está mais exposto. Esse par de elétrons da ligação carbono e hidrogênio vai formar uma ligação dupla, dando um alceno como produto e eliminando o bromo como grupo abandonador, num processo de E2, reação de eliminação bimolecular, que também já tem uma playlist aqui no canal sobre reações de eliminação. Então, essa reação de alquilação de enolatos, ela é muito útil em síntese orgânica para você sintetizar cetonas e aldeídos alfa alquilados, né? Formar ligações carbono-carbono na posição alfa, aumentando a cadeia carbônica aqui. Acontece que ela tem esse detalhe, ela só funciona bem com enolatos, ela só funciona bem com substratos primários. No caso que eu falei em aulas passadas sobre a regioseletividade de enolatos, essa reação de alquilação, especialmente a metilação de enolatos, ela foi muito útil para poder se estudar aquela questão que eu comentei numa aula passada sobre a regioseletividade na formação de enolatos, né? Que dependendo da cetona, se ela não for simétrica, ela pode formar o enolato cinético, que é o menos substituído, mas que se forma mais rapidamente, ou o enolato termodinâmico, que se forma mais lentamente, porém é mais estável, né? E esse estudo ele foi fundamentado na observação de experimentos dessa reação aqui, da reação de alquilação de enolatos, onde uma alfa-metil-ciclohexanona reagia com a base, que foi mudando a cada experimento, e depois se reagia com iodeto de metila, que é um aleto de alquila extremamente reativo para reações de SN2, porque o iodo é um excelente grupo abandonador e o grupo metila não oferece impedimento estérico nenhum, ele só reage por SN2. Então, essa reação aqui, ela poderia dar dois produtos. Poderia dar um produto 2, 3, 4, 5, 2,6 de metil, né? Alquilado no outro lado, ou o 2,2 de metil, a 2,2 de metil ciclohexanona, ou seja, a segunda metila entraria exatamente onde estava a primeira metila. Isso é decorrência de que esse produto aqui, que eu estou chamando de produto A, ele vem do enolato cinético. Ó. Vamos voltar ao outro slide. Se a carga está nesse carbono e a metila vai atacar esse carbono aqui, você vai ter o 2,6 de metil. Já o 2,2 de metil, ele vem do enolato termodinâmico, porque a carga negativa está sobre esse carbono que antes já possuía uma metila. Então, o B vem do enolato termodinâmico. E aí essa tabela aqui ajudou a compreender bastante todos aqueles aspectos que eu falei das condições que favorecem a formação do enolato cinético ou do termodinâmico, se você observar essa tabela aqui. Por exemplo, quando a base foi o LDA, que é uma base forte não nucleofílica e extremamente impedida estericamente, ou seja, é a base mais utilizada para a formação de enolatos, a uma temperatura de menos 78 graus Celsius, o controle foi cinético, ou seja, formou-se mais o enolato cinético. E como é que eles descobriram isso? Que quando eles isolaram o produto da reação, basicamente o produto majoritário ou unicamente formado foi o 2,6 de metil. Se o 2,6 de metil foi o único produto ou o produto majoritário isolado, é porque ele veio do enolato cinético, que se formou mais rapidamente. Com o KHMDS, que é aquela hexametil dicililamida de lítio, no caso aqui de potássio, a menos 78 graus Celsius, também o produto majoritário foi o 2,6 de metil, evidenciando que naquelas condições, ou seja, uma base forte impedir estericamente a baixa temperatura, o controle da reação é cinético. Já esses dois exemplos aqui foram os mais elucidativos, né? No caso, eles utilizaram essa base aqui, que é o trifenil metileto de lítio, que ele é uma base
extremamente impedido, mas é uma base mais fraca do que o LDA, porque essa carga negativa está conjugada com 3 aromáticos. Só que ele é extremamente impedido estericamente. Então, o trifenil metileto de lítio a menos 78 graus Celsius, o produto majoritário foi o 2,6-dimetil, evidenciando aquilo que eu falei na aula de regioseletividade de enolatos. A baixa temperatura, você tem uma proporção de moléculas com energia cinética suficiente para atingir o estado de transição muito baixa. Então, só os processos que precisam de uma energia, que precisam de uma energia cinética, desculpa, de uma energia de ativação baixa, vão ocorrer. Então, no caso, o enolato cinético ele tem uma energia de ativação mais baixa. Agora, a mesma base a 25 graus Celsius, ou seja, se você comparar menos 78 graus Celsius com 25 graus Celsius, é um aumento de temperatura absurdo, né? Então, a mesma base a 25 graus Celsius, a uma temperatura maior, eu tenho uma proporção de moléculas capazes de atingir uma energia de ativação maior, em maior proporção, né? Então, desculpa, a uma temperatura mais alta, eu tenho uma proporção de moléculas com energia suficiente de atingir altas energias de ativação muito maior do que a baixa temperatura. E aí eu já comecei a observar, eles começaram a observar a inversão da distribuição dos produtos. O produto majoritário foi o produto B, o produto alquilado que vem do enolato termodinâmico. E com hidreto de sódio, que foi uma base que eu comentei na aula de regioseletividade de enolatos, mas ela também é muito útil para quando você quer favorecer o enolato termodinâmico, porque o hidreto é uma base bem mais fraca que o LDA e ela não tem impedimento estérico nenhum, porque é um átomo de hidrogênio, muito pequeno, não vai ter impedimento estérico nenhum. Então, o hidreto de sódio em meio anidro, né? Porque ele também reage com água, mas o hidreto de sódio a altas temperaturas e deixando a reação ocorrer com bastante tempo, você promove também a formação do enolato termodinâmico, porque a reação, nesse caso, se passa por controle termodinâmico. E aí, nesse caso, o produto que eles isolaram nessa condição aqui, com hidreto de sódio a 25 graus Celsius, foi o produto B, o 2,2-dimetil, a 2,2-dimetil ciclohexanona. Então, essa reação de alquilação de enolatos ela foi muito útil para a compreensão da regioseletividade da formação de enolatos. Agora, não necessariamente toda reação de alquilação de enolatos vai ter esse estudo mecanístico por trás. Pode ser simplesmente um estudo sintético cujo objetivo é a produção de determinado produto. Entretanto, se o seu produto, se o seu substrato for esse daqui, que é simétrico, você não tem que se preocupar com nada que diz aquela tabela. Basta você promover a enolização e reagir com o seu aleto de alquila primário. Agora, se a sua cetona já for assimétrica, ou seja, ela puder formar o enolato cinético ou um enolato termodinâmico, aí você já vai ter que se preocupar com essas condições. Não é? Então, se você quiser alquilar uma cetona assimétrica e você quer o produto via enolato cinético, você então vai ter que trabalhar com LDA a temperatura muito baixa, que é normalmente a escolha de todo mundo, porque o LDA acaba sendo a melhor relação custo-benefício, né? Funciona muito bem, não é tão difícil assim de preparar e nem é tão caro. Agora, se você quiser a alquilação pelo produto termodinâmico, aí o ideal seria você trabalhar com hidreto de sódio a 25 graus Celsius, ou essa base aqui, mas sempre a alta temperatura e dando bastante tempo para a reação acontecer, para a reação de enolização acontecer, para que o equilíbrio seja estabelecido. Bom, era isso, né? Então essa foi uma outra reação de enolatos. Próxima aula eu vou falar sobre a reação de alquilação de enolatos vindo de ésteres e cetonas, tá? Porque até agora eu só falei de enolatos que vêm de cetonas e aldeídos, desculpa, de ésteres e amidas, eu falei errado. Eu vou falar sobre enolatos que vêm de ésteres e amidas, porque até agora
eu só falei de reações de enolatos que vêm de aldeídos e cetonas, só que os outros compostos carbonílicos também geram enolatos, tá? Então, a partir de agora, eu já vou começar a mostrar reações que envolvem enolatos de ésteres, amidas e até de ácidos carboxílicos. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.